Quando uma má notícia chega, parece que tudo está chegando ao fim. Mas eu digo que não. Porque ainda que você tenha recebido a pior notícia que alguém pode ter, Deus pode reverter toda e qualquer situação. Se você quer ter boas notícias, se você quer mudar os resultados que você tem tido na sua vida, se você quer abrir as portas que têm se fechado, se você quer reverter essa situação negativa que você está vivendo, você precisa recorrer a Deus. Você precisa recorrer à fé. Porque quando a pessoa está com Deus, ela podia estar fraca, que Deus diz, fraco, diga eu sou forte. A pessoa pode estar fracassada, mas com Cristo somos mais que vencedores. Talvez você possa pensar assim, mas será que Deus se importa comigo? Será que para a minha vida tem jeito? Será que realmente a minha situação pode ser mudada? Acompanhe este facto, esta vida transformada e tire as suas conclusões. E daqui a pouquinho eu vou interceder em seu favor, prepare um pouco de água que nós vamos orar. Determinar que você que tem chorado, que tem vivido momentos de dor, de angústia, de tristeza, você seja livre do mal, do sofrimento, das trevas, de tudo aquilo que tem feito você chorar, que tem feito você sofrer. Vamos determinar um milagre na sua vida. O meu nascimento já foi marcado por uma grande tragédia na minha família. Ela chegou a passar fome, tinha problemas espirituais. Eu ouvia pessoas a chamarem-me. O meu nascimento já foi marcado por uma grande tragédia na minha família. A minha mãe estava grávida de mim de 8 meses e o meu pai teve um acidente que o colocou numa cama 4 anos. Teve um acidente muito grave em que morreu uma pessoa e ele ficou doente, ficou paralisado 4 anos numa cama. E pronto, já começou assim. E então começaram os problemas na minha família, com a minha mãe principalmente, porque ela chegou a passar fome. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, em que realmente me foi falado de Deus. A minha mãe sempre falou de Deus para os filhos, e eu, claro, eu acreditava em Deus. Como eu acredito hoje, eu acreditava em Deus. Só que eu acreditava naquele Deus que não faz nada por a gente. Aquele Deus que está muito distante de nós. Quando eu casei com 21 anos, eu tive muitos problemas no meu casamento, porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar. E então eu comecei a ter, já depois de casada, já em solteira também tinha problemas espirituais, porque eu tinha problemas espirituais que eu tinha medo de ficar sozinha, e em casada foi muito pior. Eu não conseguia estar sozinha em lado nenhum, eu ouvia pessoas a chamarem-me, e depois era aquele problema, tive epilepsia, tinha ataques constantes, e era aquela pessoa muito instável, um humor muito instável. Normalmente, eu quase sempre andava mal disposta, nervosa. Financeiramente conquistamos muitas coisas, mesmo antes de conhecer a Deus, conquistamos várias coisas materiais, mas nada disso ficou. Eu e meu marido acabamos por perder tudo, ficamos sem nada. Nada, absolutamente nada, foi-nos tomado tudo. Porque nós tínhamos uma empresa, essa empresa faliu, não tinha mais condições de continuar, porque eu estava com depressão, não conseguia mais resolver as coisas. A origem da depressão foi as dívidas, porque começou a gerar dívidas, não sei de porquê, começamos a ser roubados também, né? Desviaram-nos muito dinheiro da empresa, e foi situação a situação, aquilo foi se encaixando umas coisas ruins uma na outra. Então o que é que eu pensei? Eu disse para o meu marido, olha,
nós vamos embora deste país, desta casa, vamos abandonar tudo e vamos começar de novo. Só que começar de novo como? Eu estava completamente doente, eu não podia trabalhar, tinha problemas físicos graves de coluna, não podia fazer esforço nenhum. Quando cheguei à Suíça foi muito complicado. Nós tínhamos acabado por fugir para a Suíça porque assim era um país que provavelmente nos daria mais garantias que qualquer outro de recuperar, não é? Financeiramente, estamos a falar neste aspecto, e a partir daí pagar as dívidas, porque a dívida era impagável, eu nunca conseguia pagar mais de 100 mil euros de dívida aqui, não conseguia, pura e simplesmente não tinha como. E então eu achei que realmente na Suíça seria isso possível, só que quando cheguei lá não arranjava trabalho, o meu marido foi trabalhar sem papéis. Um dia eu estava em casa sozinha, já não trabalhava, e eu falei assim para Deus, o Senhor podia fazer alguma coisa por mim, porque viver assim não dá, eu não consigo viver assim. Eu comecei a ver a televisão, estava em casa, e nisto os canais desapareceram todos. Eu não tinha canais na televisão, eu disse, olha, eu não tenho televisão. Não está ligada, ou desligaram, não sei qual foi a razão. Sei que eu, durante uns dias, eu não tinha televisão, só tinha uma, que era a Record TV, porque é um canal livre, e era a única televisão que eu tinha, eu era obrigada a ver aquele canal, não tinha outro. À medida que eu me fui dando para Deus foi-se voltando para nós também, o Espírito Santo veio e aí foi a transformação total e completa de todas as coisas. Porque Ele, quando vem, Ele não melhora, Ele transforma por completo o interior. A minha vida sentimental ficou transformada porque eu conheci. Eu vi testemunhos de pessoas que eram curadas. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias pessoas. E eu falei assim para o meu marido, olha, naquele lugar lá, eu não sabia que era uma igreja, não sabia o que era, não sabia. Mas naquele lugar lá, as pessoas são curadas. E o que eu mais quero é ser curada para poder trabalhar. Então, quando eu cheguei à Igreja Universal o primeiro dia, eu percebi que Deus tinha poder para mudar qualquer situação. E quando eu comecei a frequentar a igreja, muitas vezes eu não queria ir. Eu dizia, o que é que eu vou lá fazer? Mas eu ia sempre, mesmo sem querer, desde aquele dia eu ia sempre. Eu cheguei à conclusão, cheguei a um momento da minha vida em que eu entendi que eu precisava nascer de novo. Eu precisava nascer de Deus. Eu precisava tornar-me uma filha de Deus, coisa que eu nunca fui. Então, o Espírito Santo eu recebi numa quinta-feira. E naquele dia o pastor pregou assim, e sereis chamados filhos de Deus e sereis minhas testemunhas. E aquilo, ser filho de Deus, chegou o momento. Então é hora de buscá-lo. E hoje você vai sair daqui cheia do Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo naquele momento, mesmo antes da oração. Porque eu criei com todas as minhas forças que a partir daquele momento eu era filha de Deus. Eu comecei a ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito prazerosa. Eu tinha prazer nas coisas pequenas da vida e nas grandes também. O meu prazer não estava na situação, o meu prazer estava em tudo. Tudo para mim era bom. Então, hoje eu sou uma mulher realizada em tudo, tenho um marido maravilhoso, cada vez é melhor, tenho os meus filhos que desfrutam do melhor que o mundo pode oferecer. A felicidade, são casados com pessoas de Deus, felizes, e eu tenho um tesouro incalculável dentro de mim, que é ser filha de Deus, ter o seu Espírito, porque é a única garantia que eu tenho nesta vida, é o Espírito Santo. E assim foi, Ele me honrou aqui em Portugal, Ele deu vários apartamentos na praia que nós temos hoje, temos a casa onde estou agora, temos carros, motas, tudo o que financeiro, uma vida de qualidade, não tenho problemas financeiros nenhuns.
o mais importante de tudo aquilo que Deus me deu, de tudo, e incluo tudo e todos, o mais importante foi o Espírito Santo, foi o batismo com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não era nada, eu não fui nada nesta vida. E com o Espírito Santo eu sou tudo. Deus é poderoso e Ele tem mudado vidas, transformado situações que pareciam irreversíveis. Olha o que diz esta palavra. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O critério de Deus é completamente diferente do critério do homem. As pessoas desprezadas, as pessoas rejeitadas, as pessoas que estão mal, as pessoas que não têm nada para oferecer, são essas que Deus escolhe. Porque Deus não tem interesse de outra coisa senão da alma. E todo ser humano é uma alma. E há muitas pessoas que estão prontas ou estão prestes a entregar sua alma à destruição, ao suicídio, a desistir de tudo e da própria vida. Se você se encontra desesperado, aflito, fale comigo agora. 0749 18 12 41 é o número pelo qual você pode buscar apoio, você pode buscar socorro. Vamos determinar o milagre na sua vida. Eu vou mostrar para você o que tem acontecido aqui em Paris, aqui na França. Nós temos a nossa igreja, a Universal de La Plaine, que é feito o trabalho todo em português e temos ali os cultos diariamente. Inclusive, nesta quarta-feira, realizaremos o estudo da armadura de Deus. Já já eu vou falar mais a esse respeito. Olá a todos, eu me encontro aqui agora no Centro de Ajuda La Plaine. Eu estou aqui com... Qual é o nome da senhora? Vitória. Vitória, o que aconteceu participando das reuniões de domingo de manhã aqui em La Plaine? Então, pastor, o que acontece é que há 1 ano e meio atrás eu tive um grave problema de saúde, né, onde eu tive aí uma limitação grande no meu pulmão. Eu fiquei com 70% do pulmão comprometido e eu fiquei 30 dias na UTI. E devido a essa doença, a gente buscando saber o que era, porque até então os médicos não descobriam, muitos exames sendo feitos, a gente descobriu o que era até então aí a doença que causa muita dificuldade no pulmão para respiração, que é a tuberculose. Então essa doença me limitou muito, fiquei muito tempo debilitada, não consegui andar, emagreci muito, mas a minha mãe, buscando na igreja a Gota do Milagre, diversos propósitos com Deus, né, de votos no altar, conseguiu, graças a Deus, através da fé, e hoje eu estou aqui, podendo contar esse testemunho. Antes de falar da mudança, que tipo de pensamento passava na sua cabeça quando a senhora estava passando por aquele problema? Então, eu tinha a certeza que eu ia morrer, pastor, porque era uma dor insuportável. Dentro da UTI ali, em pensamentos, eu pedi a Deus para que pudesse me tirar daquela situação. E eu tinha certeza que eu não ia escapar daquele momento. Eu tinha certeza que eram os meus últimos dias de vida. Já estava decretado dentro de você que a situação não tinha solução. E quando foi que isso mudou dentro de você? Então, essa situação mudou através, eu mesma, com meus votos com Deus, em pensamentos na UTI, mesmo que eu não conseguia muitas das vezes falar, mas a minha mãe também me ensinando a ter mais fé, buscando em Deus, e o Espírito Santo me fez alcançar hoje a minha vitória. Então, quer dizer, naquela época, o que os médicos falaram para você, falaram para sua mãe? Que não tinha um jeito, né? Que a gente tinha que buscar em Deus, porque era um caso que até então não tinha sido visto, porque a doença ficou por muito tempo oculta e escondida e não descobriam, né? Que era tuberculose até então, ela vier à tona que era tuberculose. Para eles tinha solução? Para eles, no momento, não tinha solução. É tanto que eu fiquei 31 dias internada sem saber o que era. E com todos esses problemas acontecendo, essa doença, o sentimento, vou morrer. A sua mãe usou a fé, lutou por você. Hoje, como é que está a sua saúde? Ai, pastor, hoje eu posso falar que eu não sinto nada. Eu posso respirar todos os dias que eu acordo. Eu literalmente puxo o fôlego e agradeço a Deus por poder respirar. Não sinto, não tenho nenhuma sequela, meu pulmão é limpo. É como se eu nunca tivesse tido a doença. Hoje eu tenho muita alegria em poder testificar isso todas as vezes que, né, me perguntam para poder contar. Para mim é motivo de alegria, porque eu realmente, como havia falado com o senhor anteriormente, eu me recordo dos dias em que eu pedi a Deus, né, essa oportunidade e hoje poder contar
contar isso pra mim cada vez mais é uma alegria. E o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Hoje totalmente curada, livre? Totalmente curada, livre e liberta pra glória de Deus. O culto de domingo em si é de grande importância, porque na correria do dia a dia a gente fica muito limitado, de certa forma, a ter o nosso momento com Deus. Então as reuniões de domingo, de certa forma, é o nosso alimento. É o que nos dá força para prosseguir. É literalmente o primeiro dia da semana em que o Espírito Santo vem, nos fortalece e nos dá aquele impulso. Vamos lá, mais uma semana para vencer. Então os domingos para mim são os dias primordiais. Então tá aqui no domingo podendo receber o Espírito Santo cada vez mais, buscar essa força, essa fé que só Ele nos dá, é uma alegria tamanha. Os domingos para mim têm sido dias maravilhosos, onde eu me reconecto com Deus para começar toda semana. Então, sem dúvida nenhuma, são dias maravilhosos. Quando se vai a um médico, ele costuma perguntar sobre o histórico familiar. Se algum parente próximo tem determinadas doenças, é sinal de alerta. A depender da patologia, ela pode ser hereditária, isto é, pode ser transmitida de geração em geração. Algumas pessoas, por exemplo, podem herdar do pai ou da mãe a predisposição a ter determinados tipos de cancro. A doença pode ou não manifestar-se, dependendo dos genes dessa pessoa e dos hábitos. Alguns exemplos de cancros hereditários são os do ovário, próstata, pâncreas e mama. A saúde em qualquer circunstância, seja na família ou individualmente, é de certo uma necessidade urgente, uma base útil para a união e a felicidade familiar, pois todos temos consciência de como uma doença pode afetar o bem-estar familiar. Discussões surgem por alguém estar doente. Descobre-se que afinal a família não é tão unida, ou o contrário, quando a dedicação é plena e completa ao seu próximo que está doente. Contudo, ainda podemos ser acompanhados por doenças que têm passado de geração em geração e afetado familiar por familiar. E muitos são os casos de doenças hereditárias que têm afetado famílias. A doença que vitimou a fadista Filipa Menina é hereditária e leva à falência dos órgãos. Outra doença hereditária é a paramiloidose, conhecida como doença dos pezinhos. Em abril do ano passado, ela vitimou a fadista portuguesa Filipa Menina, famosa por ter participado do programa de talentos da RTP The Voice Portugal. A enfermidade é causada pelo depósito de uma substância irregular chamada amiloide em vários tecidos e órgãos. A paramiloidose pode afetar os rins, a visão, o sistema nervoso central, provocar epilepsia, sensações de dormência nos pés, nas pernas e nas mãos. Estima-se que cerca de 2.000 portugueses tenham a doença. Filipa deixou 2 filhas, uma de 10 e outra de 5 anos, que podem ser diagnosticadas no futuro. No Brasil, uma família também foi acometida de forma hereditária, desta vez com a síndrome de Li-Fraumeni, ou LFS, que foi passada de um pai para os 3 filhos e potencializou neles o surgimento de cancros. Segundo os especialistas, quem tem essa mutação genética pode não ter nenhum tumor, ter um só ou vários, mas, em geral, o mais comum é que tenham um histórico de diversos familiares que morreram de cancro. Foi o que aconteceu com a família de Regis. Os 3 filhos dele faleceram de cancro e ele agora está em tratamento contra uma leucemia linfóide crónica. É quando os linfócitos, por conta de um erro genético, passam a desenvolverem-se de forma descontrolada e param de executar as funções. Por ano, em Portugal, surgem cerca de 550 novos casos da doença.
Estes são alguns exemplos de pessoas que sucumbiram a patologias hereditárias graves. Elas já nasceram com a tendência a desenvolver esses males. Enfrentaram a incerteza quanto ao futuro e então lutaram pela vida durante os anos em que conviveram com o diagnóstico. Passaram por dificuldades, dores e angústias. Sabiam que corriam o risco de morrer a qualquer momento. Alcançar uma saúde plena em toda a família pode ser o objetivo de muitas pessoas. Famílias sofridas, famílias que lutam contra um diagnóstico inexplicável. Todavia, é possível alcançar uma saúde plena em toda a sua família. Quebrar um mal que afeta gerações e gerações. E você, tem lutado por uma saúde plena na sua família? Tem tentado quebrar uma doença hereditária? Busca ajuda no lugar certo. É maravilhoso saber que Deus tem transformado vidas e Ele quer também transformar a sua vida. Participe conosco neste estudo bíblico que faremos nesta quarta-feira, na 139, Avenida Président Wilson, 93-210, La Plaine, Saint-Denis. Nós estaremos determinando o milagre na sua vida. Se você quiser nos procurar já hoje ou ligar, você pode falar conosco neste número. É chegado o momento da oração, nós vamos falar com Deus em seu favor e vamos determinar o impossível na sua vida. Vamos falar com Deus. Meu Deus, unimos a fé com pessoas de todas as religiões. O Senhor disse na tua palavra que se um filho pedir pão, o pai não dará pedra. Se pedir peixe, não dará uma cobra. Se pedir ovo, não dará um escorpião. E se sendo nós maus, damos boas coisas aos filhos, muito mais o Senhor fará isso àqueles que lhe pedirem. E há pessoas que te pedem a transformação na família, no amor, no casamento. Há pessoas que pedem a cura de uma doença. Há pessoas que pedem a paz, a alegria. Há pessoas desesperadas porque as portas se fecharam e tem faltado tudo. E ela pede que o Senhor abra as portas. Atenda o clamor desta pessoa e faça o milagre. É isso que eu determino pela fé. E abençoo a todos quantos recebem esta oração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e receba a força de Deus. Graças a Deus. Seja curado, curada. Seja liberto, liberta de todo e qualquer mal que estava na sua vida. Receba a direção e o poder para vencer todo e qualquer sofrimento que você esteja enfrentando. Nesta quarta-feira, realizaremos o estudo da armadura de Deus. Você que está em Paris, nos arredores, e deseja estar conosco nas reuniões em português, ali da nossa Universal de La Plaine, você pode participar próximo ao Stade de France, ali próximo também aos Correios, La Plaine Saint-Denis. O metro Front Populaire fica a 3 minutos a pé da nossa igreja de La Plaine. E para mais informações, 07 49 18 12 41. Chegamos ao ponto final do programa, um forte abraço e até a próxima.